Nós aqui, irmãos, continuaremos com a nossa série de mensagens na carta aos Hebreus. E hoje, a nossa sétima mensagem, nós vamos entrar no capítulo 4 desse livro. No domingo passado encerramos o capítulo 3 e hoje vamos ver o que o Senhor nos diz por meio dessa carta, nesses 11 primeiros versículos, onde começa da seguinte forma: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém. Que o Senhor nos abençoe pela leitura da sua palavra. E eu só quero deixar claro para os irmãos que eu não vou contradizer tudo aquilo que o Jonatas nos ensinou hoje pela manhã, porque parece algo meio contraditório já desde o início da nossa liturgia, onde o Guilherme leu que Deus nos dará descanso do nosso trabalho. Aqui na carta aos Hebreus fala a respeito do descanso prometido por Deus. Mas nós vamos falar de que, embora Deus, como Jonatas muito bem disse, nos chama para trabalhar, e isso faz parte da nossa vida, o Senhor também tem um descanso reservado para nós. E eu quero, trabalhando essa perspectiva de descanso, essa ideia, porque, como falamos aqui na aula, essa ideia de descanso é algo que nós ansiamos na nossa vida. Muitas vezes nós já entramos no ano novo, olhando na folhinha quais serão os feriados que nós teremos nesse ano. Para quê? Para descansarmos. Muitas vezes nós adentramos ao ano já escolhendo em qual mês eu vou tirar férias. Para quê? Para descansar. Quando eu começo a minha vida de trabalho, eu já penso que daqui a 30, 35 anos, com os meus 60, 65 anos, eu vou me aposentar e aí eu vou descansar. E até mesmo, irmãos, quando nós vamos fazer determinados exames para aferir como está a nossa saúde, nós desejamos terminar para descansar. E isso aconteceu comigo, porque finalmente fui ao médico. Como os irmãos sabem, a minha relação com ir ao consultório médico não é muito boa. Eu geralmente corro de médico. Só quando eu falo, me leva no hospital, pode levar porque eu estou morrendo. E eu estou errado, irmãos, não sigam o meu exemplo. Façam o seu check-up regularmente. Mas eu tenho essa certa dificuldade em ir ao médico. E fui ao cardiologista, e dentre os exames que ele passou aquele teste da esteira. E aí, irmãos, eu já fiquei assim, porque eu, para subir essas escadas, eu já chego aqui com 2 metros de língua para fora.
Imagine fazer o teste ergométrico. E assim, né, começou muito bem, deitado na cama, ela colocando aqui, aqueles negócios, aferindo a pressão, eu falei, opa, será que vai ficar só nisso aqui? Aí ela falou, não, agora você vai para a esteira. E aí, né, começou ali, uns passos devagar, beleza, começou aumentando, e tinha, irmãos, uma tabelinha, começava com branco, 4 fases em amarelo e 4 fases em vermelho. E, paulatinamente, o cansaço foi aumentando, do amarelo para o mais amarelo. E assim, irmãos, e olha que eu nem estava correndo, eu estava no caminhar acelerado. Eu já falei, moça, para porque já não tem mais nome nem cor na escala da tabela. Eu não aguento. Aí ela falou, não, mas tem 30 segundos. Eu falei, encerra ou eu vou cair dessa esteira. E isso assim, né, tentando falar, porque nem falar eu já conseguia mais. E eu tentava, irmãos, a única coisa que me via na minha mente era aquela cama. Eu andando a passos acelerados e olhando para aquela cama e pensando, Senhor, que hora que eu vou deitar naquela cama? Desejando descansar, desejando que aquilo se encerrasse, que aquele esforço chegasse ao fim e eu pudesse ter um momento onde eu pudesse descansar da minha fadiga. E, diante disso, irmãos, eu trouxe isso para ilustrar, porque muitas vezes nos vem à nossa mente a pergunta ou seja, como nós conseguiremos nesse mundo, experimentando situações tão difíceis, complicadas, agoniantes, como nós podemos encontrar repouso, descanso dessas situações tão agoniantes? Como que nós podemos resistir? Como que nós podemos aguentar a pressão, sem muitas vezes sermos capazes de nos mover? Porque eu estava ali naquela esteira e não tinha como fugir dali. Não tinha como pular daquela esteira e ir para a cama descansar. E nós, em situações da nossa vida, muitas vezes nos encontramos nessa situação. Uma situação tão difícil, agoniante, complicada, que nós às vezes não conseguimos nem nos mover para buscarmos a solução daquele problema. E diante disso, como que nós podemos isso? Como que nós podemos lidar com essas situações? Mas quando falo também de dores crônicas e desse cansaço exacerbado que nós, seres humanos, muitas vezes experimentamos na nossa carne, mas não quer dizer que sejam somente também coisas ruins. Por exemplo, nós sofremos dores por boas razões. A mulher, quando está grávida, próximo a dar à luz, ela começa a ter as contrações, as dores que ali estão dizendo que está chegando o momento, a hora do parto. E a mulher resiste àquelas dores firmes, primeiro, porque a herança do Senhor está próxima de chegar, mas porque ela sabe que, passando aquele momento, ela vai encontrar descanso. E muitas vezes nós, quando às vezes sofremos algumas dores crônicas, seja por enfermidade ou pela dureza da vida, nós às vezes, muitas vezes nos encontramos em situações tão desesperadoras, que nós lançamos mão do alívio que esteja mais próximo, aquilo que possa cessar imediatamente a nossa dor. Mas, obviamente, meus irmãos, o nosso anseio por descanso, ele vai muito mais além do que na área da saúde. Nós desejamos descanso em várias áreas da nossa vida. Às vezes, o descanso que nós estamos querendo é no que diz respeito àquela situação familiar que está se estendendo por muito mais tempo do que deveria se estender. Às vezes, o alívio, o descanso que nós estamos esperando é para aquela relação quebrada que está se estendendo muito mais do que devia. E nós que somos cristãos, nós
estamos e ansiamos nos ver o mais rápido possível livres daquele pecado que, vez ou outra, aflora, inflama, que continua aparecendo nas situações mais inconvenientes da nossa vida. Ou seja, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, nós ansiamos por esse descanso das nossas aflições, das nossas dores, do pecado. E hoje nós vamos falar sobre esse descanso que nos aguarda. Hoje nós vamos falar a respeito daquilo que, se você e eu colocarmos os nossos olhos, colocarmos o nosso coração, nós seremos capazes de aguentar as dores desse mundo. Pois trata-se daquilo que Deus nos promete e que faz com que aguentemos as pressões, os cansaços e as inflamações da vida que virão. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é: persevere, há um descanso prometido a nós. Não desista. Não se esmoreça, não volte atrás, continue na sua caminhada, em meio às dores, em meio às lutas, em meio às aflições, porque há um descanso prometido a nós. E olhando para esse texto, uma primeira coisa que o autor nos ensina a partir dele é que os que não perseveram não entram no descanso, o qual só pode ser recebido pela fé. Essa é a primeira lição, dentro dessa perspectiva de perseverarmos, porque há um descanso. O autor nos ensina isso, que os que não perseveram não entram no descanso, o qual só pode ser recebido pela fé. Nos versículos 1 e 2, o autor da carta nos diz: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não se lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, como nós temos enfatizado desde o início do estudo dessa carta, nos outros 6 sermões que nós já aqui ministramos, o autor, ao longo dessa carta, ela quer deixar muito bem clara aos seus destinatários e a todos nós que, capítulo após capítulo, ele quer dizer a respeito que Cristo é superior a toda e qualquer figura bíblica apresentada até então. Que se nessas figuras, nessas personagens, nessas instituições, nós já víamos o mover de Deus ali em Cristo Jesus, nós vemos a completude de tudo aquilo que essas coisas eram sombras, que essas coisas elas apontavam, e como nós, eu e você, nos encaixamos nessa história. E no contexto dessa carta, vimos que os destinatários dela estavam começando a enfrentar severa perseguição, e que diante da dureza da vida, diante da esteira que eles estavam caminhando, eles estavam então se perguntando: será que vale a pena? Como eu muitas vezes em cima daquela esteira me perguntei. Será que vale a pena eu estar aqui em cima dessa esteira fazendo esse exame? Se arrependimento matasse, eu tinha pegado o pedido médico e tinha rasgado. Mas, e aí era o que eles tinham perguntado: será que vale mesmo a pena? Será que vale continuar com essa dor crônica? Será que vale continuar com essa aflição? Não é melhor nós cedermos logo à pressão desse mundo e largarmos desse negócio de seguir a Jesus e experimentarmos o alívio? A grande dúvida na mente daqueles irmãos era: continuar ou não continuar com o velho judaísmo? Eis a questão. E esse, irmãos, era um perigo real,
de que muitos que estavam em um primeiro momento empolgados e conhecendo o Evangelho, deixasse com que as pressões culturais, com que as pressões da vida, que os espinhos que estavam crescendo junto à semente, as sufocassem, que sufocassem a fé desses irmãos. Ou seja, que o caminho estreito fizesse com que muitos preferissem dar meia volta e procurar o caminho largo. A perseguição, a dor, as consequências de se afirmar ser um seguidor de Jesus, esse caminho estreito estava fazendo com que muitos preferissem dar meia volta e ir procurar o caminho largo. E no domingo passado nós vimos a respeito do perigo de abandonar o caminho, deixar de lado a esperança que temos, deixar de lado a fé em Cristo. E é um perigo real de indivíduos que estão no meio da igreja. Porque devemos lembrar que o autor aos Hebreus não está escrevendo para não crentes, ele está escrevendo para indivíduos que estavam inseridos na igreja, gente que parecia ser crente, mas que, embora parecesse ser crente, corriam o risco de ficar pelo caminho, que acabassem mostrando que de realmente cristãos não tinham nada. E o autor diz: temamos, portanto, que não cheguemos ao descanso, como aconteceu com o povo de Deus. E por quê? Porque muitos saíram do Egito, mas não chegaram no descanso da terra prometida. Irmãos, a incredulidade é algo extremamente sério. O povo de Deus no deserto descreu das promessas do Senhor e pereceu no deserto. Eles viram sinais, eles ouviram as promessas, eles viram a montanha sacudindo e relampejando, mas eles descreram das promessas de que eles adentrariam a terra que mana leite e mel, de que eles tomariam posse da terra prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Esse povo falou com o próprio mediador do pacto, Moisés, mas pereceram no caminho por não crerem. E essa figura assustadora que o autor trouxe no capítulo 3, de corpos espalhados no deserto, tem que trazer para mim e para você algum alerta, que alguns vão perecer por causa da incredulidade. Logo, há sim uma oportunidade que está nos sendo oferecida no Evangelho. Uma oportunidade de não perecer pelo caminho, mas de fato entrarmos no descanso de Deus. Mas para isso, não basta apenas escutar. É preciso que eu e você creiamos. É preciso que eu e você nos agarremos a essa mensagem. E olha só, tanto no versículo 2 como também no versículo 6, o autor aos Hebreus diz o seguinte, que o povo de Deus ouviu boas novas. No original, evangelho, ou seja, o povo de Deus no deserto, eles ouviram o evangelho. E para um pouquinho, para pensar, refletir nisso que está sendo dito aqui. Nós podemos nos perguntar, mas o evangelho não é algo somente do Novo Testamento? O Evangelho não é algo que se manifesta somente a partir, depois de Jesus? E a resposta é não, meus irmãos. Há uma boa nova, há um Evangelho que começa a ser pregado ao homem no próprio Jardim do Éden. Porque no próprio Jardim do Éden, Deus promete a Adão e Eva que um descendente da mulher iria triunfar onde eles haviam falhado. E esse evangelho foi sendo repetido e essas promessas ampliadas, esse evangelho foi repetido e mais luz ia sendo trazida ao longo de todo o Antigo Testamento, para que o povo então pudesse entender essa mensagem do Evangelho. E o Evangelho no Antigo Testamento era a redenção de Deus para com o seu povo, um povo chamado para si,
Com Abraão, essas promessas foram repetidas. Com Noé, essas promessas foram repetidas. Com Moisés, essas promessas foram novamente trazidas ao povo de Deus. Mas aí, novamente, pode vir a pergunta à nossa mente: o que era necessário para alguém ser salvo no Antigo Testamento? Obras? A resposta, novamente, não. De maneira nenhuma. Todas as pessoas, em todos os momentos na história, que foram salvas pela fé. Foram salvas por crerem nesse Evangelho, que vem sendo ensinado desde o Jardim do Éden. Crer nas promessas da salvação, crer na vinda do Messias, crer que Deus proveria para si o Cordeiro, um substituto para si. E desde o Éden, desde o início, o Senhor vem nos falando que Ele iria resolver, que Ele iria cuidar de cada um de nós, e Ele pede unicamente para que eu e você creiamos nele. Crer nele para que nós fôssemos salvos. E os judeus, saindo do Egito, receberam essas boas novas. Eles ouviram o Evangelho, eles haviam ouvido que Deus é quem os salva, que Deus é quem os estava resgatando. Eles receberam na instituição da Páscoa um claro ensinamento acerca de como alguém pode ser protegido da ira do Deus vingador. Eles receberam na montanha, aos pés do Monte Sinai, a lei de Deus, que serve para mostrar, para esfregar na cara deles, bem como na nossa, de que nenhum de nós é capaz de salvar-se a si mesmo, mas que todos nós necessitamos de um mediador. E assim, irmãos, eles receberam inúmeros sinais da providência de Deus, eles receberam claramente avisos do que a desobediência faz, mas eles não creram. E isso, irmãos, é trágico. Significa que, e preste atenção nisso, que alguém cresça na igreja, que alguém escute o Evangelho, mas que, de fato, não creia. Nunca abrace a Cristo Jesus, nunca se agarre a Ele pela fé. Mas aí, uma outra pergunta: mas como discernir? Como saber se nós não estamos nos enganando no final das contas? Muitas pessoas perguntam isso. Como saber se eu não estou perdendo o meu tempo na igreja? E aí a pergunta já começa errada, né? Porque igreja não é perda de tempo. Mas tudo bem. Mas como saber se eu realmente sou salvo ou não? E a própria carta nos mostra. Ela fala, pelos frutos, a obediência. Porque o texto fala que eles não obedeceram. Assim, irmãos, obediência é um sinal claro de que o indivíduo creu no Evangelho. Isso porque, uma vez que a pessoa é salva, ela volta-se para uma vida de obediência. Se você quiser entender um pouco mais disso, vá no YouTube, na aula da Escola Dominical do domingo passado, nós falamos detalhadamente a respeito disso. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus, mediante a fé, volta-se para produzir bons frutos. Porque o próprio Senhor Jesus mesmo disse: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Meus irmãos, fé e obediência é algo que sempre caminharam juntas. Se o povo de Deus no deserto, de fato, tivesse crido, e teriam obedecido a Deus com consistência e com alegria. E aí as perguntas para a nossa reflexão será que a nossa suposta fé nos mostra uma vida de crescente obediência aos mandamentos do Senhor? Nós dizemos que somos discípulos de Cristo, mas continuamos muitas vezes enredados e aprisionados pelos mesmos pecados de 5 a 10 anos atrás.
Se perguntarem àqueles que estão à nossa volta a respeito do progresso da nossa santificação, qual é a resposta que essas pessoas nos darão? Você que está aqui nessa manhã, já se agarrou a Jesus Cristo? Ou será que você ainda é um mero entusiasta com a igreja? Eu gosto de ir lá porque lá tocam as músicas boas. Tem um pastor lá que, principalmente à noite, o da noite prega muito bem. Ou você que é jovem ainda, às vezes vem na igreja porque o seu pai te obriga, mas na sua cabeça você está falando, o dia que eu ficar maior de idade, o dia que eu deixar de ser de menor, eu não vou mais na igreja. Se esse, meu irmão ou minha irmã, é a sua realidade, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai morrer no deserto. Você vai ficar pelo caminho. Você nunca vai encontrar esse descanso prometido pelo Senhor. Mas qual é a esperança daqueles que creem? O descanso que esperamos não é terreno, mas ele é celestial. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. A partir do versículo 3, o autor ele começa a desenvolver o que ele quer dizer com essa ideia de que nós entramos no descanso de Deus. E quando isso ocorre? Muitos têm a ideia errada de que descanso é algo que acontece nessa vida, aqui na terra. Aqui na terra, irmãos, nós temos apenas uma prévia do descanso. Mas o descanso de Deus, o descanso que nos aguarda, é algo para a próxima vida. E então ele lança mão de dois pontos das Escrituras para ilustrar isso. Primeiro, o autor ele volta à semana da criação, onde ele diz: porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. A Bíblia explica a mim e a você que Deus criou o universo e todas as coisas ao longo de 6 dias, e que no sétimo ele descansou. Veja, irmãos, Deus não tinha necessidade de descanso. Deus não tinha, no 6º dia ele chegou como eu e você, querendo que o mundo acabe em colchão para você morrer deitado. Não, Deus não tinha necessidade. Mas Deus ele estava modelando a humanidade, deixando um exemplo a respeito de como eu e você deveríamos viver. Ele cessa a sua atividade, descansa no 7º dia, para nos ensinar um padrão de trabalho por 6 dias e descanso no 7º, com comunhão e alegria com o povo de Deus. Mas ele também nos cita o Salmo 95. E no Salmo 95, nós vemos esse alerta para o povo de Deus, semelhante ao alerta que já havia sido dito lá no deserto para o povo não arrefecer, para o povo não desistir, e fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o povo lá no deserto endureceu o coração, e por isso pereceram, morreram, ficaram no deserto. Mas a pergunta que se pode fazer é: mas eles já não haviam entrado no descanso? Os hebreus já não haviam entrado na terra prometida? Eles já não habitavam a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó? E tanto o Salmo 95 quanto Hebreus nos ajuda nessa resposta. Porque o Salmo 95 é escrito por Davi centenas de anos depois que o povo havia entrado na terra de Canaã. Mas ele continua falando de um descanso futuro. O salmista estava alertando o povo daquele tempo a também não fazerem o que os seus antepassados haviam feito no deserto.
cultivado um coração incrédulo e sido desobedientes ao Senhor. Porque se aqueles do tempo de Davi o fizessem, também ficariam pelo caminho. Mas o autor está nos dizendo que o descanso que os hebreus receberam ao entrar na terra prometida era um trailer do grande filme que viria depois. A terra prometida eram só os spoilers do filme, do grande filme. E o tema de descanso, irmãos, é um tema que perpassa todas as Escrituras, passa pela semana da criação, no 7º dia, passa por Noé. Lembra quando ele nasceu, seus pais colocaram o nome dele e falaram, talvez seja ele que nos traga descanso. E no Salmo 95 e em outros lugares, Deus continua prometendo um descanso. A conquista da terra não foi o final da história. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Se Josué, irmãos, tivesse resolvido o problema de uma vez por todas, não haveria necessidade de Davi, centenas de anos depois, dizer que um descanso nos aguarda. Tudo o que Josué fez foi apenas uma prévia daquilo que viria a ser o novo e maior Josué, que seria fiel sobre todas as coisas do Senhor e que libertaria o povo de uma vez por todas e derrotaria os inimigos de Deus, conduzindo o seu povo agora, enfim, para o grande e final descanso. E o povo de Deus sempre esperou por um descanso que não fosse meramente desse mundo. E esse tema de descanso também não é novidade no Novo Testamento. A Bíblia nos fala que, embora Abraão estivesse feliz de habitar na terra que Deus lhe dera, ele aguardava uma cidade final, da qual o arquiteto e o grande edificador é o próprio Deus. O povo de Deus não recebeu o descanso final, eles receberam prévias desse descanso. Havia algo muito maior por vir quando chegasse o novo e maior Josué. O primeiro liderou o povo na entrada da terra prometida, o descanso terreno. O segundo, Josué, Cristo, lidera o povo de Deus para a entrada no grande e eterno descanso de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Ainda resta, meu irmão, um descanso para você que é parte de Deus. Se você está unido ao novo e maior Josué, Jesus Cristo, resta um descanso para nós. Por isso, irmãos, deixar a Cristo e nos agarrarmos às velhas formas desse mundo é uma enorme tolice. Deixar a Cristo para ficar somente com o judaísmo é idiotice. É preferir a prévia à coisa completa. É preferir o parcial ao integral. É preferir a sombra à realidade. E eu sei, meu irmão e minha irmã, que é desgastante seguir a Cristo. Eu sei que em momentos de fraqueza, eu e você podemos pensar, será que não tem um caminho mais leve? Será que vale mesmo a pena? Será que vale a pena seguir por esse caminho tão apertado, duro, difícil? Será que vale a pena eu continuar com o exame médico? Vale a pena. Vale a pena. Porque no que diz respeito ao exame médico, uma doença pode ser diagnosticada a tempo. E o tratamento ser aplicado o mais rápido possível. No que diz respeito a Cristo,
vale sim a pena. Vale sim a pena, porque há um descanso prometido a mim e a você. Por isso, creia. Por isso, persevere. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar e já recebermos a bênção do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que vem como refrigério, consolo aos nossos corações. Pois de fato, ó Deus, muitas vezes, imersos às dificuldades da caminhada, da vida cristã, o nosso coração, ó Deus, ainda pecaminoso, pode pensar em desistir, em retroceder, a concluir, ó Deus, que não vale a pena trilhar o caminho que nos é proposto pelo Senhor. Mas obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos mostra que as aflições dessa caminhada não serão para todo sempre. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos promete esse descanso, em que seremos livres de toda a dor, de todos os nossos inimigos, de toda a aflição e agonia que porventura vivamos desse lado de cada vida. E a nossa oração, ó Deus, é que de modo algum o Senhor permita que, como aqueles no passado, que fiquemos pelo deserto, mas que, ó Deus, que pela fé possamos nos agarrar às promessas que o Senhor nos faz e sermos de fato obedientes ao Senhor. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.